Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 18 de junho de 2025. A defesa russa da Península da Crimeia está sendo rompida e bombardeiros ucranianos atacam duramente a Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vai ver a verdade. Também peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês. Muito obrigado. A defesa da Rússia na Península da Crimeia, ela tem sido rompida. E muitos especialistas, estrategistas militares inclusive, eles dizem que ela foi rompida. Drones e mísseis ucranianos, eles atacam quase que todo dia, diuturnamente. Tem alguns drones que são derrubados, mísseis também, mas a maioria deles tem atingido os seus alvos. Então tem tido sucesso. Então eles consideram que foi rompida e a defesa não está mais muito forte graças a essa atuação diuturna que já desde o ano passado as forças ucranianas têm feito contra a Península da Crimeia. E assim eles estão, os ucranianos, né, estão se aproximando gradualmente da ponte de Kerch, que vocês conhecem mais e gostam de falar como a ponte da Crimeia. De Kerch porque ela fica sobre o Estreito de Kerch, que o Estreito de Kerch é a entrada do Mar Negro para o Mar de Azov. Né? Então, essa é a ponte de Kerch, ou popularmente conhecida, batizada pelo povo como a península como a ponte da Crimeia. A informação foi divulgada recentemente pelo chefe de programas de segurança do Centro Estratégico 21 para a Globalística, né? Que é um capitão da Marinha, um comandante da Marinha ucraniana, Paulo Lakiushuk. A Ucrânia está tentando romper um corredor nas defesas aéreas da Rússia para atacar cidades com um grande número de mísseis e drones. Quando ele diz cidades, não é atacar cidades da população civil. Né? Como nós vimos anteriormente, a Ucrânia atacou com sucesso, destruiu paiol de munições, destruiu postos de comando, alvos militares. A Ucrânia não faz crimes de guerra e contra a humanidade, assim como faz a Rússia. Ou seja, não existe isso. Ela ataca, como já atacou 3 vezes a ponte da Crimeia, ela já atacou aviões, ela já atacou navios, etc. Mas bases aéreas, ela não ataca áreas civis, em qualquer lugar, tanto na Ucrânia ocupada, quanto na própria Rússia em profundidade. Ela não está se vingando de civis. A Ucrânia não é primitiva como a Rússia. As forças ucranianas, no entanto, ainda não alcançaram a ponte da Crimeia para, vamos dizer assim, colocá-la a pique. É óbvio que estão se aproximando dela. Cada vez que as armas ucranianas atingem aeródromos russos, né, dentro da península da Crimeia, como atingiu Belbek, Novofedorovka, Saki, Jankoy, e também quando ela atinge lançadores de mísseis, lançadores de foguetes, né, depósitos de munições na Crimeia, etc., outros alvos militares, significa que as forças ucranianas estão mais uma vez rompendo um corredor na defesa aérea dentro de toda a Crimeia, né? Não apenas em direção à ponte. E esta é uma operação local. Né? Quando estes objetos são atingidos, significa que em uma semana, talvez até antes, drones e mísseis ucranianos voarão mais longe ainda. Então, isso é muito importante. O SBU relatou que atingiu recentemente, né, a ponte da Crimeia em profundidade, 10 metros de profundidade, tendo um impacto muito grande na estrutura da ponte, mesmo que seja um só pilar, e a ponte está parada até hoje, não existe trânsito sobre a ponte, né? Porque os agentes ucranianos do SBU minaram com 1.100 quilos de explosivos aquele pilar a 10 metros de profundidade. De acordo com a SBU, os suportes subaquáticos dos pilares estão gravemente danificados no nível inferior, com essa quantidade de explosivos que foram colocados e explodiram. Todos os explosivos explodiram. De fato, a ponte está em estado de emergência hoje, de acordo com o hidrogeólogo Yuri Medovar.
a resistência da ponte da Crimeia nos próximos anos permanece incerta, mesmo que ela fique só assim como está, não sofra mais nenhum ataque, ou seja, devido a possíveis fatores externos que podem inclusive afetar a sua estrutura. Um desses fatores é a perigosa atividade natural, vocês vejam bem, de um vulcão de lama próximo aos suportes da estrutura. Esse hidrogeólogo afirma que os cenários para a destruição da ponte podem ser muito diferentes. Se a estrutura for capaz de resistir a um terremoto, a atividade de um vulcão de lama representa uma ameaça muito maior para a ponte da Crimeia. Então, na realidade, ali está em perigo. Não se sabe exatamente com o que vai acontecer, mas, na minha opinião, as forças ucranianas estão abrindo um corredor não só para a ponte da Crimeia, mas para outros alvos dentro da Crimeia. Ela está abrindo alvo, preparando para atacar um ataque mais decisivo contra a ponte da Crimeia e o menor número possível de mísseis ou drones serem abatidos, e também está abrindo um caminho para uma possível tomada da Crimeia, para um possível desembarque das tropas ucranianas dentro da península da Crimeia e retomar a Crimeia de volta. Esse cenário é real e esse cenário está sendo preparado sem alarde, sem falar com ninguém. Isso é a minha opinião, da minha análise, como eu estou vendo os fatos que de fato estão ocorrendo. Enquanto isso, uma frota de bombardeiros ucranianos estão atacando duramente a Rússia. Essa frota de bombardeiros, que eles chamam B-1, é um outro tipo de drones desenvolvido pela Ucrânia, está atacando duramente a Rússia. São drones desenvolvidos mais recentemente, com uma tecnologia muito mais atual. A Ucrânia lançou oficialmente drones bombardeiros que são desenvolvidos, marcando um grande avanço na sua capacidade de atacar profundamente o território da Rússia invasora, que provocou esta maldita guerra contra a Ucrânia. O alcance estendido e excelente custo-benefício. Esses drones já estão devastando a infraestrutura militar russa, preparando o cenário para uma mudança transformadora na dinâmica do campo de batalha. Você vê, quando eu falo da Ucrânia, eu falo sempre do campo de batalha, do teatro de operações da linha de frente, né? Eu não falo preparando um cenário dinâmico para uma batalha contra prédios russos. Não, isso, criminosos é o Estado russo. Esse sim é criminoso. A Ucrânia não é criminosa, o povo ucraniano não é criminoso. Ao longo das semanas, os ucranianos têm realizado uma série de ataques bem-sucedidos contra alvos militares e econômicos na Rússia. Resulta em danos a mais de meia centena de fábricas industriais militares. Tenho repetido, e vocês devem ter visto por aí também em outros canais, né, que as bases aéreas, outros alvos estratégicos da Rússia, indústrias químicas, né, produtores de microeletrônicos, etc., estão sendo destruídos, e por esses novos drones que eles chamam bombardeiros B-1. Então, é um drone chamado bombardeiro B-1, né? E também um outro drone de ataque, Baytar-S, que se assemelha aos drones, o formato dele se assemelha aos mísseis Shahed e Geranium, né, que os da Rússia, mas apenas na parte externa. Ele é projetado do zero pela Ucrânia. O novo drone ucraniano tem um alcance de voo efetivo de mais de 800 quilômetros, carregando uma ogiva específica de 18 quilos. Então, é pesado, né? É bastante explosivo. Além disso, o drone é mais leve que o Shahed, pesando apenas 60 quilos. O Shahed é mais pesado, o que permite que os ucranianos lancem ele usando caminhões como plataformas de lançamento, facilitando seu lançamento rápido e eficiente para qualquer ataque. Além disso, ele possui sistemas ópticos superiores que analisam paisagens e terrenos em tempo real, combinando-os com imagens de satélite para ajustar sua trajetória de voo em direção ao alvo e permanecer o mais baixo possível para escapar da detecção de radares das defesas aéreas. No entanto, uma das maiores vantagens é que o Baytar-S custa aproximadamente 4 vezes menos que os drones de ataque ucranianos atualmente em uso, o que significa que os ucranianos poderão produzir 4 vezes mais drones e atingir 4 vezes o mesmo número, o número de alvos, à medida que os ucranianos concentram seu desenvolvimento na tecnologia de drones para diversos fins.
Eles também desenvolveram um novo drone bombardeiro, esse B-1 que eu falei, né? Os drones B-1 são drones bombardeiros, são ultraleves e projetados para destruir concentrações de tropas, caminhões, veículos blindados e fortalezas militares na linha de frente e na retaguarda. Os drones bombardeiros são projetados para transportar granadas de mão, projéteis de artilharia ou outros explosivos reutilizáveis por drones em posições russas enquanto voam sobre seus alvos. O peso leve do drone e seu motor de baixo ruído permitem que ele voe em direção às linhas da Rússia quase desapercebido, enquanto o próprio drone pode permanecer no ar por várias horas. Os primeiros relatórios da linha de frente sugerem que o drone é extremamente resistente à guerra eletrônica russa, tornando-o uma arma de precisão mortal, que pode atingir alvos muito além do alcance de drones bombardeiros ucranianos já existentes anteriormente, como o hexacóptero Vampiro, né? Já apelidado de Baba Yaga por soldados russos e ucranianos por sua letalidade. As tecnologias de drones recentemente desenvolvidas aumentarão enormemente as capacidades de ataque da Ucrânia contra alvos da criminosa Rússia, na linha de frente e na retaguarda profunda. Ataques ucranianos já danificaram e destruíram instalações de produção essenciais para a reconstrução da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia. Então, acho que isso é muito importante. A Ucrânia está no caminho certo, ela mesma está desenvolvendo os seus próprios equipamentos de guerra, porque sabe que não dá para contar sempre com os aliados, como, por exemplo, os Estados Unidos. Na minha opinião, né, eles ainda estão tentando negociar com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos da América não são mais aliados da Ucrânia. E, no geral, a Ucrânia desenvolvendo isso, eles maximizam efetivamente os resultados dos ataques de precisão contra alvos na Rússia, a exemplo da destruição da frota de aviões estratégicos recentemente feita pela Ucrânia. Um golpe de mestre, um golpe inteligente, né, e usado com muita cabeça de estrategistas, que a Rússia não fez nenhum desses golpes contra a Ucrânia em nenhum momento. Essa campanha militar é decisiva, vai ser muito decisiva agora, esse ano, nos próximos meses, e a tecnologia pode muito bem decidir os resultados da guerra na Ucrânia, e eu acredito que como a Ucrânia está caminhando, ela vai conseguir resolver isso para o lado da Ucrânia, o resultado dessa guerra, que sairá vencedora. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.